Em setembro do ano passado, aqui no Balanço Geral Alagoas, você relembrou em uma série de Bruno Protásio o caso da menina Ana Beatriz, aquela que foi estuprada e assassinada em agosto de 2020 na cidade de Maravilha. O julgamento do vizinho que confessou o crime ocorreu ontem. O repórter Bruno Protásio tem agora os detalhes ao vivo desse júri. Bruno, é com você. Olha, Douglas, Edivaldo dos Santos foi condenado a 35 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. Ele matou e estuprou uma menina de 6 anos, Ana Beatriz, no município de Maravilha. Como você disse, o caso aconteceu em 2020. E antes de trazer mais detalhes sobre o julgamento, a gente vai relembrar todo o crime. Eu estive no município de Maravilha, conversei com os pais da Ana Beatriz e o crime, à época, chocou todo o estado de Alagoas. Vamos conferir. Uma mãe e um pai que viram a filha ser vítima de um dos crimes mais bárbaros e revoltantes. Ana Beatriz tinha apenas 6 anos e toda a vida pela frente. A Ana Beatriz era uma pessoa muito alegre, né? Era uma criança muito alegre, brincalhona. Então ela era a mais da casa, era ela, né? Completamente era ela que trazia todas as alegrias para dentro de casa, era ela, toda brincalhona com todo mundo. Né? E ela sempre falava para mim, mamãe, quando eu crescer eu quero ser uma policial, mas eu quero ser uma vaqueira também. E o pai já ia começar, né? Ele já ia começar a treinar ela, já, porque era o sonho dela. O crime chocou a pequena cidade de Maravilha, município do sertão de Alagoas, com aproximadamente 9.000 habitantes. Na madrugada do dia 6 de agosto de 2020, Bia foi violentada sexualmente e depois assassinada. O acusado, Edivaldo dos Santos, conhecido por todos como Santinho, morava a 200 metros da casa onde Ana Beatriz vivia com a família. O Edivaldo morava aqui nesta primeira casa. Só ele e mais uma pessoa moravam nesta vila. Ele pegou a Ana Beatriz e trouxe para cá. Ela foi estuprada e depois enforcada. Ele ainda colocou o corpo da criança dentro de um saco e o arrastou até aqui, neste ponto, no final da vila, subiu a escada e jogou o saco em cima do telhado. O primo meu subiu, quando subiu na esteia, aí gritou: ô Pedro Júnior é policial, né? Ô Pedro Júnior, tem um saco aqui em cima da esteia. Aí quando disse que tinha um saco em cima da esteia, eu pronto. Já saí chorando, eu digo... Diga, é Bia. Diga, ele matou Bia. Foi dito e feito. Aí eu também fiquei louco. A menina disse, vai vir pra casa, pronto. Fiquei aqui, já fiquei. Aí eu nervo logo, pronto. A revolta tomou conta dos moradores da cidade que tentaram invadir a casa do suspeito e fazer justiça com as próprias mãos. O homem foi preso, mas isso, apesar de não reduzir a dor dos pais da pequena Bia, pode atender a uma vontade deles. O que a gente quer é só justiça, né, agora. E depois desse período, o crime que aconteceu em agosto de 2020, a sentença então saiu ontem, depois dele ter confessado o crime. As testemunhas que estavam programadas para serem ouvidas foram dispensadas, porque o Edivaldo dos Santos confessou o crime. Ele foi julgado por estupro de vulnerável, homicídio qualificado e também ocultação de cadáver, relembrando a pena 35 anos, 7 meses e 6 dias de prisão. Nós vamos ouvir agora a palavra do promotor de justiça, Tácito Iuri, que considerou o resultado do julgamento justo. Foi um julgamento justo, foi uma pena justa, mas considerando a dramaticidade do caso, a gravidade do caso,
não tem pena que restitua à família a dor de perder uma filha aos 6 anos de idade e a própria sociedade onde aconteceu isso, a cidade pacata de Maravilha. É muito doloroso, inclusive para nós do Ministério Público, tratar desse assunto, porque é um assunto que nos toca, nos emociona. E é um momento de nós ratificarmos o nosso compromisso em proteger a infância, não só do crime grave, mas lutar por uma infância que tenha direito a ser feliz, a brincar em liberdade, livre de ameaças. Confirmando então, Douglas, a pena foi de 35 anos, 7 meses e 6 dias em regime fechado para Edivaldo dos Santos, que confessou ontem em julgamento ter estuprado e matado a Ana Beatriz, que tinha apenas 6 anos de idade. Volto com você. Tá ok. Bruno, muito obrigado. Eu acho que o doutor Tácito Iuri, o promotor aí do caso, ele, quando você chamou agora, nessa entrevista dele, ele disse bem claro, não tem pena no mundo anos que ele passe preso, que vai trazer de volta a criança e que vai também amenizar a dor da mãe, do pai, da família e dos moradores da pequena cidade lá de Maravilha. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Bruno, porque você esteve lá, a gente inclusive acabou de ver aí trecho da sua reportagem, né? Marca, e eu acho que você, enquanto repórter e durante toda a sua vida profissional e pessoal, você vai continuar sendo tocado por esse caso. Que a gente viu, é uma garotinha, gente, linda, né? De um olhar cheio de sonhos, né? Você esteve lá, falou com os pais com exclusividade, você sentiu o drama da família, o drama dos moradores. Gostaria que você trouxesse esse momento aqui pra gente agora. É um sentimento, Douglas, que volta depois de ouvir a matéria novamente, porque a gente esteve lá com a nossa equipe de reportagem, nós ouvimos o relato dos pais, muito difícil de também estar ali ouvindo tudo que eles tinham para colocar para fora naquele momento, de muita dor. E depois que a matéria foi ao ar, eu confesso que até então não tinha mais ouvido, e aí você relembra. Porque é muito forte, muito doloroso você também se colocar no lugar deles. Então, naquele dia, naquele momento, já havia se passado quase 1 ano do crime, quando a gente foi até o local e eles reuniram forças para nos receber e nos relataram todas as informações que tinham até então sobre o crime, sobre o dia, de fato, como havia acontecido tudo, e era uma dor muito forte para eles, por mais que eles tentassem se manter ali para poder falar, a emoção era nítida na fala, depois também em alguns momentos a gente teve que parar para que eles pudessem para fora também, porque faz parte, mas é um sentimento muito duro, muito difícil e muito triste, porque envolve uma criança de apenas 6 anos de idade, né, Douglas? Por mais que a gente mostre agora a sentença, por mais que a gente já tenha mostrado outros casos também, nunca vamos nos acostumar com uma situação como essa, é impossível. E a gente não consegue entender também tamanha brutalidade como foi esse caso que chocou a todos nós, não só os moradores de Maravilha, a família, mas como todos os alagoanos de uma forma geral, um caso que ganhou muita repercussão à época. O que a família mais queria, a gente trouxe isso também no relato da mãe e do pai da Ana Beatriz, era a justiça, que ela fosse feita. E agora a sentença saiu depois de mais de 2 anos do crime. A gente deseja, nesse momento ainda, que Deus conforte o coração deles, porque a gente sabe que nada vai trazer a Ana Beatriz de volta. Mas uma coisa que eles também passaram pra gente é que eles agora estão focados totalmente nos filhos que estão ao lado deles e precisam da força dos pais, né, nesse momento, né, Douglas? Acho que agora a sentença saindo, e esse é o papel da justiça em relação a casos como esse, é trazer também esse sentimento de mais alívio. A gente sabe que não apaga, não vai apagar, não vai trazer a Ana Beatriz de volta, mas é uma forma da família também poder seguir agora um dia de cada vez e olhar para frente. Volto com você. Pois é, Bruno, é aquela frase, né? É a vida que segue. Apesar de tudo, apesar de uma monstruosidade dessa, apesar de um acontecimento terrível que não tem mais volta,
né? Você olha para essa garota e fala, poxa, ela foi estuprada antes de morrer por alguém que a conhecia, que conhecia o pai, a mãe, os irmãos, um vizinho, gente, que fez essa monstruosidade. Mas é isso, justiça feita, 35 anos e alguns dias aí, ele vai permanecer preso. É uma pena dura, como deveria ser, mas infelizmente não vai trazer de volta a vida dessa linda garota.